Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, meu nome é Sandro Ribeiro, sou professor que vou estar responsável pela parte de anatomia aqui no curso Sejures, a parte de anatomia e fisiologia para técnico de necropsia. Olha só, tenho alguns avisos para vocês, né? A primeira coisa é que o concurso de vocês, ele é um concurso para que vocês, na verdade, se tornem técnico de necropsia. Vocês vão fazer, na verdade, um concurso, não é? E aí, sendo aprovados, posteriormente, vocês vão estar cursando dentro da Polícia Civil, não é? Para se tornarem um técnico de necropsia. Por que eu estou falando isso? Porque o curso de vocês não é para quem já é técnico de necropsia. Tudo bem? Então pode ser que amanhã, vocês em casa estudando, comecem a pegar questões na internet para quem já é formado em técnico de necropsia. E aí a gente tem concursos que são dessa forma, são concursos normalmente para universidades, não é? Para trabalhar nas salas de anatômico, e aí que exige que esse indivíduo já seja formado. Então o grau da prova é um pouquinho diferente. Tudo bem? Então, é o primeiro ponto. Então, ter cuidado na hora de escolher as questões para estar fazendo na internet. Tá legal? Segundo ponto. A primeira aula, hoje, né, eu vou ficar o dia inteiro hoje com vocês. Essa aula é uma aula, na verdade, que eu chamo de aula introdutória. Tudo bem? Por quê? Porque, às vezes, dentro da mesma turma, eu vou ter alguns alunos que já são formados em alguma área onde tiveram anatomia na faculdade. E vou pegar boa parte que não tem essa formação. Então, na verdade, no primeiro momento, é tentar igualar todo mundo com essa aula introdutória. Tudo bem? Então, a gente vai partir do mais fácil para o mais difícil. Então, hoje é uma aula mais básica, onde eu vou dar uma visão geral para vocês sobre anatomia. Tudo bem? Vou dar alguns sistemas, falar basicamente de alguns sistemas, de algumas funções, né? Dos pontos mais importantes. E depois a gente vai fazer o quê? Vai afunilando. Então, é importante o quê? O aluno que que nunca viu anatomia antes, ele, principalmente esse, dá uma olhada durante a semana do que foi dado. Por quê? Porque na próxima semana a aula vai ser o quê? Um pouquinho mais difícil. E na verdade vai ter a necessidade que vocês já tenham conhecimento dessa primeira aula. Então não vai dar para eu ficar parando e voltando para eu estar explicando uma coisa que eu expliquei na primeira aula. Tá legal? Então, principalmente para quem nunca viu, né, essa disciplina, que está tendo o primeiro contato com a anatomia, é bom que vocês mantenham, na verdade, o estudo em dia, para que mais tarde vocês não tenham dificuldade. Tudo bem? Qualquer dúvida, só falar. A gente tira a dúvida no momento, depois a gente vai trabalhar algumas questõezinhas, tá legal? Da prova de vocês, para ver como é que a gente sai preparado. Tá? Então vamos primeiro falar sobre a definição de anatomia. Outra coisa, gente, a apostila é material de apoio. Esquece a apostila. Olha pro titio aqui, tá legal? Não precisa, apostila e tal. Vocês vão receber depois os slides, eu vou disponibilizar os slides, tá legal? De vez em quando eu faço algumas mudanças, né? Então, fica prestando atenção na aula, né? Se alguma coisa eu achar importante, eu vou falar, anota aí, vocês anotam, mas assim, é material de apoio só para vocês terem uma base depois para trabalhar. Tá legal? Então vamos lá. O que é a anatomia, na verdade, né? A anatomia, ela é vista hoje como um campo, uma parte da biologia que, na verdade, estuda a estrutura dos seres vivos. Tudo bem? E, na verdade, para esse concurso, a gente vai estar falando basicamente de quê? De anatomia humana. Então, a gente vai, na verdade, estudar as estruturas que formam o nosso organismo. Tudo bem? Só que, em anatomia, a gente, na verdade, estuda essas estruturas em partes, sem necessariamente, né, estudar o funcionamento delas. O funcionamento, a gente tem mais, na verdade, o estudo na fisiologia. Então, a anatomia é o estudo das partes, sem uma preocupação muito grande com o todo, mas sim dessas partes de forma o quê? Isolada.
Então a gente vai estudar essas partes de forma isolada e observar como é que a gente compõe esse todo, mas sempre dando importância a essa parte isolada. Então a gente vai estudar a estrutura do fígado, por exemplo, a gente vai estudar parte dos ossos, a parte muscular, observando até a função, porque na prova de vocês tem uma partezinha de fisiologia. Tudo bem, eu vou abrir um espaço para a gente falar um pouquinho sobre a função, mas em anatomia a gente basicamente estuda o quê? As estruturas, né? A gente precisa estudar as localizações dessas áreas, porque, na verdade, na prática de vocês, vai ser necessário esse tipo de conhecimento. E aí, para ingressar nesse concurso, é necessário que vocês minimamente tenham alguns conceitos dessa anatomia. Em anatomia, a gente tem o que nós chamamos de conceitos anatômicos. O que são esses conceitos anatômicos, né? A gente vai avaliar o que é normal, o que na verdade é uma anomalia, o que é uma monstruosidade e o que é na verdade uma variação anatômica. Nós, aqui por exemplo na turma, somos na verdade indivíduos que fazemos parte da mesma espécie, concordam? E por isso temos o que? A mesma anatomia. Só que é a mesma mesmo? Olhando para os amigos de vocês, olhando para cá, para o professor, nós somos idênticos? Não, nós temos algumas o quê? Algumas diferenças que na verdade são determinadas pelo quê? Pela nossa história genética. Então, na verdade, a gente tem um pouquinho da mamãe, um pouquinho do papai, que altera um pouco da nossa genética. Mas, de uma forma geral, nós temos algumas coincidências. Por exemplo, nós temos 10 dedos nas mãos, correto? Os mesmos 10 dedos nos pés. Temos um nariz, uma boca, 2 olhos, 2 orelhas. Então, na verdade, esse padrão ele acontece com maior frequência. É claro que em alguns indivíduos, por exemplo, vão ter um dedo a mais, por exemplo, ou da mão, ou do pé, né? Ou alguma outra alteração. Mas aquilo que é visto com mais frequência na anatomia é, na verdade, o que vai ser chamado de normal. Então, o normal em anatomia é aquilo que está presente em sua maioria. Então, na maioria das pessoas, o que nós observamos? Os 2 olhos, nariz, boca, 10 dedos das mãos, 10 dedos dos pés. Não é isso? Então, cabelo, não é isso? Alguns mais, alguns menos. Tudo bem? Mas sem atrapalhar na nossa funcionalidade. Tudo bem? Então, em anatomia, a gente vai observar o quê? Que o padrão de normalidade é aquilo que nós vemos de forma mais frequente, mais recorrente. Tudo bem? Apesar de nós observarmos, dentro da nossa espécie, uma variedade de padrão. Então, por exemplo, eu posso citar a presença, não é, dos 5 dedos em cada uma de nossas mãos. Tudo bem? Em anatomia, como eu falei anteriormente, a gente também vai ter aquilo que vai variar da normalidade. Nós vamos chamar de variação anatômica. Essa variação anatômica é uma diferença do normal que não prejudica, na verdade, em nada a função do indivíduo, a função do aparelho, do sistema, do órgão ou desse indivíduo como um todo. Exemplo, existem indivíduos que vão ter uma veia a mais ou a menos, que chama intermédia do cotovelo. Tudo bem? Vocês sabem se vocês têm ou não têm essa veia? Não. Por quê? Porque ela não interfere aonde? Na tua funcionalidade. Se ela interferisse na sua funcionalidade, com certeza você já teria o quê? Procurado uma assistência de um profissional de saúde, não é isso? Para que o problema fosse o quê? Identificado. Tudo bem? Uma vez, por exemplo, eu tive uma paciente que ela sofreu um trauma, né? Uma violência doméstica, infelizmente, né? E o seu companheiro fez um traumatismo, né? Colocou a cabeça dela na privada
né? E no trauma, ela fez um corte bastante profundo na face e ela, por acaso, ela tinha um vaso anômalo, né? Um vaso calibroso passando naquela área, apesar de ser uma área irrigada, ela tinha um vaso, né? Apesar de ser uma área bastante irrigada, ela tinha um vaso que tinha um volume até maior de sangue na área. Tudo bem? E aí, a simples compressão não fez com que cessasse aquele sangramento, o que fez que ela tivesse que procurar uma unidade de saúde, né? E acabou, no final, indo para o centro cirúrgico para ser operado por um otorrino, por um bucomaxilo. Mas até aquele momento, ela não tinha o quê? Nenhuma alteração de funcionalidade pela presença daquele vaso. Então, na verdade, ele não atrapalhava ou não interferia na sua funcionalidade no total. Tudo bem? Esses casos a gente vai chamar de quê? De variação anatômica. É uma variação, sai do padrão, tá legal? De normalidade, tudo bem? Mas não altera a funcionalidade. Não traz nenhum prejuízo para esse indivíduo. Não traz nenhuma alternância na funcionalidade do órgão ou do organismo presente. Então a gente tem, por exemplo, algumas variações do estômago, por exemplo. Tá legal? Essa não é... Por exemplo, essas figuras são iguais? Não. A gente tem o quê? Uma variação. Você consegue identificar qual figura o seu estômago parece mais? Consegue identificar? Não, não é isso? Você pode variar o quê? Dessas formas. Traz alguma alteração na sua funcionalidade? Não. Tudo bem? Então, aquilo que não é, na verdade, um fator que altera a função do órgão ou do organismo, a gente vai atrelar ao palavreado, à nomenclatura, variação anatômica. Tudo bem? Beleza, gente? O pessoal está acordando ainda, né, gente? Sábado de manhã é complicado, né? Mas vamos lá. E a anomalia? Opa! A anomalia, ou já ouvi falar nessa palavra e isso aí já traz alguma diferença, né, professor? A anomalia, ela na verdade vai ser uma alteração morfológica, quer dizer, uma alteração da forma, tudo bom? Que vai diferir do normal, mas vai trazer o quê? Prejuízo à função. Então, por exemplo, a gente vê em alguns momentos, né, alguns bebês nascendo com alguma anomalia, que a gente vai chamar de anomalia congênita, que na verdade já nasce, não é, na presença dessa diferença, dessa alteração, daquilo que não é do padrão normal. Mas essa alteração, infelizmente, ela acaba trazendo o quê? Uma alteração da funcionalidade. E, na maioria dos casos, vai necessitar do quê, gente? De uma correção, para que se retorne ao padrão o quê? Normal. Exemplo, ter um dedo a mais na mão. Não é? Existem pessoas que nascem com esse dedo a mais na mão. Ah, professor, mas o dedo na mão a mais vai trazer algum prejuízo? Pode trazer algum prejuízo, sim. Porque, na verdade, pode alterar a pegada, pode, né, infelizmente, né, fazer com que esse indivíduo tenha alguma alteração relacionada a ligamentos, né? Aí onde esse dedo está, por exemplo, ligado a um outro dedo, né, e acompanha esse movimento, e aí vai atrapalhar esse indivíduo no processo mais fino. Ah, professor, um dedo a mais não vai trazer nenhuma diferença. Mas pensa, por exemplo, num dedo a mais para um pianista, um dedo a mais para um cirurgião plástico. Tudo bem? Então, de repente, naquela função que o indivíduo exerce, né, talvez não traga tanto prejuízo. Mas a gente tem que entender, né, de uma forma geral, algum prejuízo aquele indivíduo em um determinado momento, na realização de uma função, ele vai o quê? Ter uma perda, ter uma alteração na funcionabilidade. Tudo bem? Então, a gente tem que colocar isso como sendo uma anomalia. A anomalia que normalmente, né, a gente vê bastante, principalmente quem trabalha na área de saúde. Tem alguém profissional na área de saúde aqui? Um monte? Isso é o quê? Técnica de enfermagem, fisioterapia, nutricionista, técnica de enfermagem, mais alguém? Bióloga. Oi? Tecnólogo de radiologia, beleza.
Então, uma das anomalias que a gente mais vê é essa aqui, que na verdade é o que, gente? O lábio leporino. O lábio leporino, ele traz alguma alteração? Traz. Você imagina, por exemplo, né, essa criança, por exemplo, ser amamentada. Não é isso? Pode trazer alguma alteração? Traz. Pode ser que esse lábio leporino, ele se estenda até o palato, até o céu da boca. Tá legal? Formando uma cavidade que vai, na verdade, alterar ou mesmo, em determinados momentos, se for muito grosseira, até mesmo impedir, num primeiro momento, a amamentação. Né? Essa mãe ela vai ter que ser orientada quanto ao aleitamento materno, bem até que esse problema seja corrigido. Hoje a gente tem cirurgias plásticas que fazem essa correção de forma bastante adequada. Então a gente sabe que essa é uma anomalia, não é uma variação, por quê? Porque nós temos o quê? A alteração da funcionalidade. Isso, a gente pode utilizar uma prótesezinha, né? Para que a gente faça a cirurgia um pouquinho mais tardiamente, né, para que esse bebê tenha a recuperação correta. Tudo bem? Então, essa é uma questão, uma forma de alteração, mas que está prejudicando a funcionalidade do organismo desse indivíduo. E a gente tem, por final, a monstruosidade. A monstruosidade, ela já é uma alteração morfológica, o quê? Que difere do normal, trazendo prejuízo à função, prejuízo importante, e mais, ela é incompatível com a vida. Então, falamos sobre alguns conceitos do que é o padrão normal, o que é uma variação anatômica, onde não se difere, onde há uma diferença, mas não há uma diferença na funcionalidade. Tá legal? Depois a gente falou de anomalia e a gente chega à monstruosidade. Qual é a diferença da anomalia para a monstruosidade? A monstruosidade ela não é compatível com a vida. Tá legal? Vai trazer um prejuízo, né, que não vai permitir. Se essa criança, né, se esse bebê nascer vivo, ele vai durar o quê? Poucas horas e vai acabar evoluindo para óbito, porque a sua alteração, infelizmente, não é compatível com a vida. Tudo bem, gente? Ficou claro esses conceitos? Esses conceitos são, na verdade, na prova de vocês, né, bastante cobrados. Tá legal? Então, ficar atento a isso, porque normalmente cai alguma questãozinha relacionada a esse tema na prova. Tudo bem? Então a gente já viu, né? Anatomia humana, o conceito, né? A origem do termo vem do grego ana. Grego significa parte, tomem significa o quê? Cortar, ou seja, é a parte da biologia que se preocupa de forma isolada com as estruturas em seu estudo. Né? Uma das formas que a gente vai fazer isso é a forma que é a dissecação, é a retirada desses órgãos ou mesmo o estudo desses órgãos com o organismo aberto e a presença desses órgãos in situ. A gente vai falar, acho que lá na quarta aula mais ou menos, sobre alguns tipos de dissecação e vocês vão ficar, né, cientes desse tipo que poderão trabalhar futuramente. Então a gente vê, né, vai precisar decorar isso tudo, professor, nem tudo, tudo bem, mas a gente vê que a nossa anatomia é uma questão muito complexa. O nosso organismo é formado por N estruturas, tudo bem? Ainda bem que na prova vai ser cobrada uma anatomia o quê? Uma anatomia que a gente chama de anatomia básica. Tá? Então, será importante que vocês saibam localizar, né, e o nome das principais estruturas. Tudo bem? Não vai ser necessário que vocês tenham um conhecimento muito abrangente, né, por exemplo, de relevo, né, dessas estruturas. Olha lá, ó. Como eu falei, qual é a principal técnica que a anatomia se utiliza para o estudo dela? A dissecação, que baseia-se na realização, na verdade, de cortes por profissionais especializados que vão dar, na verdade, a possibilidade da visualização das peças desse organismo. O trabalho de vocês vai estar muito voltado para a descoberta e o esclarecimento das situações do óbito, como, por exemplo, o horário, a causa, as circunstâncias que provocaram aquela condição.
Então, será necessário que o estudo seja, não é, com aquele corpo presente, onde os cortes serão realizados por profissional especializado e haverá necessidade de uma visualização completa desses órgãos, para que a gente consiga traduzir as circunstâncias, não é, o tipo, o que aconteceu, o horário e principalmente a causa da morte. Né? Por exemplo, tem uma questão da prova de vocês que fala sobre, né, qual é a função, na verdade, da necropsia. Né? E aí dos gabaritos, ele queria, na verdade, a opção incorreta. Tudo bem? E aí o gabarito era a constatação do óbito. Meu amor, se alguém chegar lá no necrotário, lá no IML, para que vocês ainda tenham que constatar o óbito, alguma coisa está o quê? Errada. Se for eu, pelo amor de Deus, me manda de volta. Tá legal? Me manda de volta para o hospital, porque aí, de repente, ainda temos chances de salvar. Tá legal? Então, não é para constatar o óbito. Vocês já, na verdade, vão pegar o quê? Corpos onde os óbitos já foram o quê? Constatados. Isso é um papel do profissional que está dentro do hospital ainda. Tá legal? Botei uma fotinho, essa é uma foto, né, tranquilinha, né, mas vocês vão ver que nas próximas aulas eu vou trazer algumas outras fotos para vocês já irem o quê? Se acostumando, tudo bem? Engraçado que na outra turma eu fui colocar algumas fotos e teve gente fazendo assim. Eu falei, olha, não pode fazer cara feia, já tem que ir o quê? Né? Se acostumando, não é isso? A gente tem alguns ramos da anatomia, não é? Por exemplo, a citologia, vocês vão ver que eu vou ter que falar, né? Infelizmente é a parte mais complicadinha da aula, né? A gente vai ter que falar um pouquinho sobre a formação das células, né? E classificação dessas e função das organelas, do material que está dentro dessas células, tá legal? A histologia, na verdade, o estudo dos tecidos, então a gente vai falar de tecido conjuntivo, né, de tecido ósseo, tecido muscular, de outros tecidos. A embriologia, que na verdade é a formação e o desenvolvimento desse organismo, a gente vai entender, né, que na verdade nós somos frutos de uma única célula, né, onde vai estar trazendo para a gente, né, metade do material genético da minha mamãe e metade do material genético de quem? Do meu papai. E aí a gente vai entender a multiplicação dessas células até que acabe formando esses seres maravilhosos que somos nós, né? A anatomia radiológica, que é a anatomia feita, né, do estudo através do raio-x. A anatomia antropológica, que na verdade é o estudo dos tipos raciais. Essa a gente não vai pegar, não é necessário. A anatomia biotipológica, estudo dos tipos morfológicos. A gente vai pegar só um pouquinho. Anatomia comparativa, comparando espécies, graças a Deus não é necessário. E anatomia superficial, que é o estudo dos relevos morfológicos, que a gente também vai pegar alguma parte dessa. Tá legal? Então, dentro da anatomia, a gente vai, na verdade, a fundo específico naquilo que a gente vai ter de maior presença onde? Na prova. Tudo bem? Não adianta eu ficar aqui floreando, senão a gente vai ficar dando aqui um curso de anatomia completo de universidade e que não vai ser útil na hora da prova. Tá legal? Então a gente está aqui, na verdade, para dar aquilo que vai ser útil para a prova de vocês. Então olha lá, como eu falei, a citologia é o ramo da anatomia que vai fazer o quê? O estudo das células. As nossas células, elas são diferentes dependendo da sua funcionalidade. Na verdade, a célula é a menor estrutura funcional do nosso organismo, né? Ela tem uma estrutura, tem uma função, tem o mesmo material genético, tá legal? E tem algumas curiosidades, né? A gente, por exemplo, vai ter, dentro do estudo das células, a divisão do que nós chamamos de células eucariontes e células o quê? Procariontes. Essas células têm diferença? Tem diferença. A gente vai ver lá na frente, né, que eucariontes são células mais organizadas, né, de seres mais desenvolvidos, e as procariontes não. Mais tarde, né, lá na quarta aula, a gente vai falar bastante sobre isso, e aí a gente vai entender, né, inclusive a multiplicação e aonde nós temos a presença dessas células. Como eu falei, a anatomia é uma questão, né, uma parte da biologia bastante extensa.
E aí a gente tem, na verdade, dependendo da bibliografia, diversas divisões. Mostrei uma para vocês, estou mostrando outra. A anatomia, por exemplo, sistêmica. Como eu falei anteriormente, a anatomia é um tipo de biologia que não se preocupa com o todo. Na verdade, é o estudo das partes. Aonde se localiza, tudo bem? E que partes são essas dessas estruturas? Então, por exemplo, a gente vai ver lá no pulmão, né? Que, por exemplo, o pulmão direito ele tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2 lobos. O pulmão esquerdo ele é menor do que o pulmão direito. Por quê? Porque ele é um pouco espremido, né? Ele é menor por causa da presença do coração voltado para o lado esquerdo. Então a gente vai entender, são essas questões, tudo bem? Da estrutura e da localização. Até porque, por exemplo, né? Quando a gente estiver falando sobre questões, eu vou perguntar para vocês, por exemplo, um paciente que teve uma perfuração por arma de fogo e que entrou, por exemplo, no hipocôndrio esquerdo, quais são os possíveis órgãos que ele, na verdade, né, que essa bala atingiu? Essa resposta vocês serão capazes de responder no final do curso e pode ser uma das presenças, né, uma das questões presentes na prova de vocês. A gente tem o que a gente chama de anatomia topográfica, que vai, na verdade, fazer o quê? O estudo da anatomia humana em regiões. Olha lá, e não por sistemas. Isso, na verdade, faz o quê? Isso traz uma facilitação na orientação para o estudo correto do corpo. Pensa numa coisa. Qual é o seu nome? Qual? Carol. Carol, olha pra cá. Quando a gente pergunta 3 vezes e não entende, gente, chama de Carol. Tá legal? A Carol, tá legal? Ela vai descrever, por exemplo, pra mim, vamos dizer, né? Ela vai falar assim pra mim. A lapela, o microfone do professor está em que lado, Carol? Do lado esquerdo ou do lado direito? Do lado direito, correto? Pra ela, o meu microfone está do meu lado... Tá vendo? Para ela está do lado direito, mas para mim está do lado o quê? Esquerdo. Então vamos, por exemplo, pensar que amanhã ela tem que descrever, tudo bem? Que o paciente tem um ferimento, tá legal? Do lado onde estava o meu microfone. Ela vai escrever que é do lado esquerdo ou do lado direito? Esquerdo. Mas a gente tem que ter o quê? Esse entendimento, porque na hora que alguém for ler a anotação dela, e se ela colocar a referência sendo ela, tudo bem? Ela vai ter uma alteração que na escrita, na anotação. Correto ou não? Correto. Tudo bem? Então a gente precisa o quê? Ter a atenção em relação ao quê? A orientação que a gente tem em relação à anatomia e às posições do nosso corpo. Tudo bem? Olha aqui. O nosso rádio, tá legal? É esse osso aqui do nosso braço, do nosso antebraço. Só lembrar que o nosso polegar é a antena do rádio. Tudo bem? Ok? Tudo aquilo que está saindo, tá legal? Do meu corpo, é distal. Tudo aquilo que está se aproximando do centro do meu corpo é medial. Correto? Beleza. O meu osso do rádio, ele é distal ou medial nessa avaliação que eu estou fazendo? Distal ou medial? Medial. Rolou uma diferença? Rolou uma dúvida? Rolou? Eu acho que beleza, mas na hora de você tá, ele falou correto, né? Se eu tiver assim, vai ser distal, se eu tiver assim, vai ser medial. Mas na hora que eu tenha que fazer uma anotação em relação a esse corpo, vamos pensar, meu Deus do céu, né? Oh, Deus, Jesus, né? Mas vamos pensar que eu sou um cadáver. Tô longe, pelo amor de Deus, tá bem, gente? Tenho 3 filhinhos para criar. Vamos lá. Como é que você vai colocar? Você vai falar assim,
por exemplo, ele tem uma perfuração por arma de fogo, medial se o raio estiver para dentro, distal se o raio estiver para fora. A gente não pode fazer isso, né? A gente tem que pensar o quê? Existe um padrão de posição, o quê? Anatômica, para que a gente possa fazer o quê? Essa avaliação correta e que todos os nossos colegas consigam o quê? Entender a minha anotação e a referência que eu estou o quê? Utilizando. Tudo bem? Por quê? Porque senão a Carol vai fazer de uma forma, meu amigo... Moisés, deu sorte, hein? Moisés vai fazer de outra, tá legal? E assim a gente vai o quê? Tendo diferenças. Quando chegar no final, né, a gente vai achar que o paciente, né, o cadáver, na verdade, tomou um tiro no pé direito e, na verdade, foi no pé esquerdo, não é isso? Ah, foi na radial, não, foi no húmero, ou não, foi na una. E aí uma confusão completa. Correto ou não? Então a gente precisa ter o quê? Um padrão que nós vamos utilizar para que as nossas descrições sejam entendidas por todos aqueles profissionais capazes de ler essas informações. Beleza? Então a gente tem lá, ó, o que a gente chama de posição anatômica. Então a posição anatômica nossa é essa, ó, gente. Tá legal? Então o rádio ele está o quê? Se distanciando do centro do corpo. Então as palmas das mãos elas são voltadas para onde? Para frente. Tudo bem? Então, essa é a posição anatômica que nós vamos utilizar para fazer uma avaliação da estrutura do corpo humano. Importante, olhar dirigido para o horizonte, beleza? Sempre, gente, na vida, sempre olhar o quê? Para o horizonte. Isso te dá uma sensação de saber poderoso, não é isso? É. Tá legal? O pessoal entra na sala assim, ó. Gente, ó. Sempre assim, tá legal? Mantendo o quê? O ar da vitória. Tudo bem? Face voltada para frente, membros superiores estendidos e aplicados ao tronco e com as palmas das mãos voltadas para frente. Aplicadas ao tronco, quer dizer, seguindo a linha do tronco e as palmas das mãos voltadas para frente. E mais o que, galera? Os membros inferiores, como é que eles vão estar? Unidos, com as pontas dos pés também dirigidos para a frente, porque senão eu vou ficar assim, né? Que nem um palhaço, não é isso? Então, é dessa forma que a gente vai avaliar o quê? O corpo humano. Tá legal? Então, sempre dessa forma que nós devemos o quê? Redigir os textos ou as anotações, né? Que vão vir a partir da realização da atividade profissional de vocês. Tudo bem? Que eu já estou contando que vocês serão os aprovados, né, gente? É? Isso aí, eu ouvi um amém aí, eu vi, não foi? Isso aí. Tá legal? A gente tem lá a posição que a gente vai chamar de decúbito dorsal, tá legal? Então, na verdade, o dorso ou as costas desse corpo estarão voltadas para a superfície plana. Normalmente, a gente vai utilizar o quê? Uma maca, não é isso? Ou, né, maca fixa ou maca móvel, não importa. Né? Mas essa será considerada o quê? A posição dorsal, onde, na verdade, a parte dorsal está voltada contra a superfície plana, né? Que vai, na verdade, estar sustentando aquele corpo, aquele organismo. Posição prona ou decúbito ventral. O que a gente vai observar? A parte ventral do nosso corpo, a frente do nosso corpo, tudo bem? Voltada para a superfície plana que está o quê? Sustentando esse corpo. Tudo bem? Então essa é a posição prona ou decúbito ventral. A gente tem o que a gente chama de decúbito lateral. Decúbito lateral também, pelo pessoal da área da saúde, é muito chamado de posição de segurança. O que é a posição de segurança? É aquela que vai, na verdade, evitar que esse paciente, né, se engasgue com algum material, alguma substância, né, estranha ou mesmo com as próprias secreções. Então, por exemplo, um indivíduo que está desmaiado, né, o ideal é sempre colocar o quê? Lateralizado, colocar ele em decúbito lateral. Tudo bem? Ah, professor, tem diferença se é lateral esquerdo ou se é lateral direito? Vai depender muito
problema que esse paciente tenha. Tudo bem? Por exemplo, se for um afogado, a gente sempre vai colocar ele em decúbito lateral direito. Tá? Os outros problemas de saúde, não. Pode ser ou decúbito lateral esquerdo ou decúbito lateral direito. Né? A gente só preconiza o afogado. Mas isso aí é mais curiosidade. Para vocês é bom entender o que, na verdade, nós estamos falando quando a gente chamar de decúbito lateral direito. Lembrando que pode ser o decúbito lateral esquerdo, como a gente está falando aqui, como a gente está vendo na foto. Se ele tivesse virado para o outro lado, seria decúbito lateral direito. A gente conta, na verdade, a área que está sempre o quê? Em contato com a maca ou com a substância, ou na verdade com a face de sustentação da maca. Tudo bem? Só comparando, decúbito dorsal, decúbito ventral e decúbito lateral. Tá? Só para a gente ter uma noção das diferenças e conseguir avaliar de forma adequada o nosso cadáver. Já se acostumaram com essa ideia de trabalhar com cadáver? Hein, gente? Não, tem problema nenhum, nada. Ninguém, tudo tranquilo. Ninguém vai ficar com medo de se ter o pé puxado de madrugada, não, né? Tudo tranquilo. A gente tem medo dos vivos, né? Dos mortos, não é isso, gente? Cacete, eu tenho medo do caramba, meu irmão. É ruim, hein? É ruim, mano. Vai. Tá bom. Vamos lá, nós temos o que nós chamamos de... Tem a galera que riu porque também tem medo. Nós vamos ter, dentro da anatomia, o que nós chamamos de planos anatômicos. Né? Como eu falei, a gente sempre vai do mais fácil para o mais difícil. Agora vocês vão ver que vai dar uma diferençazinha, né? Implicando um pouquinho da anatomia. Olha lá, o plano mediano. O plano mediano, ele divide o nosso organismo em duas partes iguais. Direito e esquerdo. Ah, professor, mas o meu lado direito não é igual ao esquerdo. Gente, anatomicamente ele é. Né? Ele tem uma diferença muito pequena do teu lado direito para o teu lado esquerdo. Então a gente considera o plano mediano um divisor, na verdade, de duas partes o quê? Iguais. Tá legal? O plano sagital ou paramediano, ele é paralelo ao plano mediano. Então olha só. O plano mediano, ele está cortando o meu organismo dessa forma, dividindo em duas porções, direito e esquerdo. E o paramediano é um plano, na verdade, que vai correr em paralelo ao plano mediano, cortando de novo o quê? O meu corpo. Tudo bem? Então o mediano está aqui, né? Pensa que a gente tem uma linha imaginária dividindo o meu organismo em direito e esquerdo, e eu estou traçando uma nova linha aqui do meu lado, tá legal? Em paralelo ao mediano. Tudo bem? Ele vai ser chamado de paramediano. A gente tem o plano transversal ou horizontal. Que plano é esse? Divide o nosso organismo em parte cefálica e parte caudal. Então ele, na verdade, ele vai cortar o meu organismo onde? No meio. Olha aqui, ó. É esse plano aqui, o plano transversal. Então eu vou ter uma parte superior, que eu vou chamar de cefálica, e uma parte inferior, que eu vou chamar de caudal. E eu tenho o plano frontal ou coronal. Esse plano, ele tem uma armadilha. Ele divide o nosso corpo em paquímeros, que a gente vai chamar de dorsal e ventral. Então é como se eu tivesse de lado, tudo bem? E cortasse uma linha dessa forma o meu corpo. Tudo bem? Aí o aluno pensa assim, então tanto o mediano como o frontal cortam o meu organismo em duas partes iguais. Verdadeiro ou falso? Por quê? O mediano corta em duas partes iguais. O frontal corta em duas partes iguais? Não, corta ao meio, mas não são duas partes iguais. Senão eu teria bunda na frente e bunda atrás, não é isso, gente? Não dá. Tá legal? Então, eu tenho duas partes, tá legal? Mas essas partes não são o quê? Iguais. Tá legal? No mediano a gente tem o quê? Duas partes iguais. Beleza, gente? Vocês estão acompanhando? Vocês estão tão quietinhos? Estão acompanhando? Então, tem algum menor de idade aqui?
Não, né? Então posso falar palavrão. Ih, não posso porque está gravando, não posso falar tanto palavrão. Então, olha lá, ó. O plano mediano, desculpa, antímeros esquerdo e direito, sendo duas partes o quê? Iguais. Tá legal? O plano sagital ou paramediano. Ih, professor, você não tinha falado sagital, não. O paramediano, ele também é chamado de sagital. Então ele vai ser uma linha que, na verdade, o quê? Vai estar em paralelo com o mediano, lembram? O mediano, ele não está desenhado aqui, mas ele estaria aqui, correto? Né? E o plano sagital está o quê? Passando ao lado, então paralelo ao mediano. E ele vai ser perpendicular, ou seja, ele vai cruzar o plano quê? Transversal. Ele vai formar um ângulo de 90 graus com um plano transversal. E aí nós podemos dizer, então, que ele é o quê? Perpendicular ao plano transversal. Tudo bem? Então, muitas vezes cai na prova, né? O plano sagital, ele é paralelo ao mediano, perpendicular ao transversal. Ele é paralelo ao mediano e paralelo ao transversal? Não. Ele é perpendicular ao mediano e paralelo ao transversal? Não. Tá legal? Ele é como? Plano sagital, ele é paralelo ao mediano e perpendicular ao transversal. Ok? Olha lá o plano transversal ou horizontal. Só para a gente observar ele em separado, para não ter confusão na cabecinha de vocês. Beleza? Os planos dos membros torácicos, ou seja, da mão, né? Das mãos. Parte palmar e parte dorsal. Tudo bem? No pé, parte plantar e parte dorsal. Tá legal? Então, se atentem a esses planos dos membros. Tá legal? Palmar e dorsal. Isso aqui é o dorso da nossa mão. Tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente vai funcionar uma veia, né, o técnico de enfermagem que tem aí, funciona uma veia. Se ele funcionar nessa área aqui, ele está funcionando aonde? Na parte dorsal da mão. Tá legal? No pé, o indivíduo ele tem um ferimento, pisou num prego. Tudo bem? O local do ferimento é na parte o quê? Plantar. Tudo bem? Ele chutou a trave, está com hematoma, né, no peito do pé. Na verdade, é a região o quê? Dorsal do pé. Beleza? Nós vamos ter o que nós chamamos de eixos imaginários. Os eixos imaginários serão longitudinal, tá legal? Que na verdade ele é um eixo que a gente pode lembrar que ele é vertical. A gente vai ter o transversal, que vai cortar o nosso corpo lateralmente. E a gente vai ter o que a gente chama de anteroposterior, que vai cortar o nosso corpo de frente para trás. Tudo bem? Então, olha só, gente. Tudo que vai ser visto aqui, nessa parte, vai ser chamado de antero. E atrás vai ser chamado de posterior. Então, exemplo. O indivíduo, ele tem um ferimento por arma de fogo, tá legal? Próximo ao mamilo. Tudo bem? Tórax anterior, tórax posterior. Vamos, gente. Próximo ao mamilo. Onde é que fica teu mamilo? Aqui? Não, gente, aqui. Não é isso? Essa área é anterior ou posterior? Anterior. O indivíduo tem uma perfuração por arma de fogo. Tudo bem? 4 centímetros acima da patela. Ok? Será na perna. Parte
Anterior ou posterior? Anterior. Tudo bem? Ok, gente? Então, o anterior vai estar o quê? Na frente. Posterior vai estar o quê? Atrás. Tá legal? Agora nós temos o que a gente vai chamar de direções anatômicas. Para o professor, para a gente, né, se orientar anatomicamente, está complicado, vai ser difícil, hein? É um pouquinho complicado, gente. Anatomia sistêmica é um pouquinho complicado. A gente vai ter lá, ó, cranial em direção à cabeça. Caudal em direção à cauda. A parte inferior. Tá legal? Rostral. Gostei desse nome. Em direção ao rosto. Dorsal em direção ao dorso. Ventral em direção ao abdômen. Medial em direção ao plano mediano. O plano mediano está onde, gente? No meio, no centro do nosso corpo. Lateral, afastando-se do nosso corpo. Então, por exemplo, olha lá, ó. O rádio, de novo, ele é medial ou lateral? Hein? Ele está se aproximando do nosso corpo ou se afastando? Se afastando, então ele é lateral. O intermédio entre o medial e o lateral. Tá legal? É onde normalmente vai estar o plano, na verdade, o corte paramediano ou sagital. Tudo tranquilo? Por que é importante vocês saberem isso? Galera, o que acontece? Eu quase não me apresentei, né? Meu nome é Sandro Ribeiro, né? Isso vocês já sabem. Eu trabalho há 13 anos em preparatório de concurso. Tá? Eu sou enfermeiro de formação e já trabalho 13 anos em preparatórios. E aí, com essa experiência que eu adquiri, o que normalmente eu tenho visto na dificuldade na aprovação dos concursos? Não é apenas saber a matéria, mas principalmente interpretar o enunciado. Os candidatos, às vezes, eles têm muita dificuldade em interpretar o enunciado. O cara pergunta, né? A blusa do professor Sandro é polo? Aí o cara responde, a blusa do professor Sandro é vermelha. Essa opção vermelha vai estar lá no gabarito, mas a banca não quer essa. A banca quer o quê? A mais correta perante o enunciado que ela lançou. Então é muito importante que vocês vão falar assim, você pode chegar aqui e pensar assim, isso que eu aprendi hoje, não sei se vai me ajudar. Vai te ajudar muito. Porque além, na verdade, de ter questões que vão perguntar isso diretamente, vão ter questões que vão lançar essa fala, por exemplo, dentro do enunciado. E se você não souber o que é, por exemplo, proximal, você não consegue o quê? Fazer a questão. Tudo bem? Então aqui não é um treino, não é simplesmente para que vocês tenham o conhecimento sobre a matéria, mas também um treino para vocês o quê? Conseguirem interpretar as questões. As bancas são cada vez o quê? Mais complicadas. Vocês podem pegar FGV, pode pegar INCP, pode pegar a CESP, né? Existe aí uma possibilidade de diferentes bancas. Tá legal? Cada banca apresenta a sua especificidade. Mas todas elas têm uma coisa em comum. As pegadinhas dos enunciados. Então, na hora da prova, pegou o enunciado, você vai observar que vai ter uma parte que vai ser chave na tua questão. Então, leva uma caneta marca-texto na hora da prova para você simplesmente o quê? Sublinhar. Tá legal? Essa parte que vai estar falando sobre o quê? Sobre essa parte-chave ou palavra-chave. Sublinha quando a banca pedir lá, correta
e incorreta. Às vezes o aluno lê lá, e aí ele lê tão rápido que ele acha que a questão está pedindo a correta e, na verdade, está pedindo a incorreta. Tudo bem? Então, sublinha com marca-texto lá se ele está querendo a correta ou a incorreta. Tá legal? Por quê? Porque senão vai ter o quê? Dificuldade na aprovação. O aluno, às vezes, sabe, ele faz a prova em casa e ele acerta as questões, mas lá na prova, né, é diferente. Né? A gente sempre fala, né? Treino é treino, jogo é jogo. Né? O Romário, ele nem treinava, ia para lá e arrebentava, não é verdade? Né? Tem gente que treina, vai bem no treino e na hora do jogo se arrebenta. Não é isso? Então o que vocês precisam fazer? Começar a ganhar a malícia desses concursos, para quem ainda não tem. Né? Às vezes tem gente que já vem, na verdade, fazendo concurso há algum tempo, já conseguiu pegar essas malícias. Tá legal? Mas é importantíssimo isso, interpretar o enunciado. Tá? Quantas vezes eu vejo aluno saindo da prova e falando assim, caramba, eu sabia isso, mas eu não entendi que a banca perguntou isso. Né? E aí o que aconteceu? Houve um erro na interpretação do enunciado, por vários motivos. O nervosismo, né? A pressão, tudo isso na hora da prova é o quê? É diferente. Né? Agora, a gente tem que fazer todo o esforço para que, né, naquele dia eu esteja bem centrado, né, e consiga interpretar corretamente as questões, além de colocar em prática o meu conhecimento. Tá legal? Distal, afastando-se do tronco. Quanto mais distante do tronco, vão ser chamados de quê? Distal. Tá legal? A gente vai ter, por exemplo, que a gente chama de falanges distais. Tá legal? Os nossos dedos, os ossos dos nossos dedos, são chamados de falange. As últimas, as que têm a presença aqui por fora das nossas unhas, tá legal? Serão chamadas de falanges distais, porque elas são as mais longe da onde? Do nosso tronco. Tá legal? Então, por alguns momentos, a gente vai ter órgãos ou estruturas que irão receber o quê? Essa nomenclatura. Palmar, em direção à palma da mão, membros superiores. Plantar, em direção ao quê? Planta do pé. Superior, em cima. Então, existem algumas estruturas que vão receber essa nomenclatura. Superior, exemplo, arcada superior, lábio superior, pálpebra superior. E inferior, quer dizer o quê? Embaixo. Também terá o quê? A mesma... vai estar presente nas mesmas estruturas que a superior. A gente não tem lábio inferior, pálpebra inferior, tá legal? Então a gente vai ter o quê? A diferença dessas estruturas por o seu segundo nome, mostrando se é superior ou se é o quê? Inferior àquela área. Apical, em direção, por exemplo, à ponta da estrutura. Existe um pulso que a gente no exame físico ausculta, que é o chamado de pulso apical. Ele fica onde? Na ponta do nosso coração. Tá legal? Então, na ponta da estrutura vai se chamar o quê? Apical. Em direção à boca, a gente vai chamar de oral. Então, a gente não fala, por exemplo, comprimido, a gente vai tomar por via oral. Então, vai ser em direção o quê? À boca. Interno, na parte interna de uma cavidade ou de um órgão oco. Externo, em direção o quê? A parte externa da cavidade ou desse órgão. Profundo, quando a gente atingiu camada das paredes das vísceras ocas ou dos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, um ferimento superficial é aquele que não atingiu o quê? Órgão interno. E o ferimento profundo é aquele que atingiu alguma estrutura interna. Olha lá o superficial. Camada das paredes das vísceras ocas ou vasos o quê? Sanguíneos. Camada o quê? Externa. Não atingiu o órgão o quê? Internamente superficial. Atingiu o órgão internamente é o quê? Interno ou profundo. Tudo bem? Olha aqui, ó, o pulso apical que eu falei para vocês. Tá legal? Na ponta da estrutura, na ponta do coração. Olha aqui, o coração está aqui dentro. Ó.
Essa linha aqui. Professor, o senhor está me dizendo que o coração é isso aqui dentro? Não existe esse coração no meu peito? Não, não existe. Tá bom? E a flecha, professor? Muito menos, graças a Deus. Tá legal? Então não existe esse coração que a gente conhece. Depois, na verdade, eu vou mostrar um coração para vocês que vai ser isso aqui, ó. Tá legal? Porque na hora da prova é esse desenho aqui que vocês vão fazer. Tá legal? Para a gente entender o funcionamento do coração. Professor, seu coração é meio quadrado. É, bastante. Tá legal? Então, dessa forma que a gente vai conseguir adivinhar não, né? Entender como é que é o funcionamento do coração. Gente, o sistema é um conjunto de órgãos que atuam, na verdade, de forma integrada. Olha só, existem bibliografias que falam que aparelho é igual a sistema. E tem bibliografias que falam que aparelho é a soma dos sistemas. Então, por exemplo, sistema. A gente tem, por exemplo, no nosso organismo, o sistema nervoso, o sistema digestório, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema reprodutor. Tudo bem? A gente tem o que no nosso organismo? Vários sistemas, né? Em algumas bibliografias a gente vai ver assim, ó, aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, aparelho urinário, aparelho reprodutor. E nessas bibliografias, na verdade, sistema vai estar igual a aparelho. E existem bibliografias que falam o quê? Que o aparelho é a soma dos sistemas. Qual é a bibliografia que mais cai em prova? Onde aparelho é igual a sistema. Tá legal? E não a soma desses sistemas. Então, normalmente, aparelho tem a mesma nomenclatura, na verdade, significa a mesma coisa do que nós falamos sobre sistema. Nós temos, né, vários sistemas no nosso organismo que, na verdade, são compostos por quem? Por esses órgãos. Esses órgãos apresentam, cada um, uma funcionalidade que, na verdade, juntos vão chegar à função do sistema. Então, por exemplo, qual é a função do sistema respiratório? É a troca de gases. Tá legal? Oxigênio pelo gás carbônico, pelo CO2. Tudo bem? Ok? O que faz parte do sistema respiratório, por exemplo? As cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os pulmões, os alvéolos pulmonares, aonde acontecem o quê? A hematose, que é justamente o quê? Essa troca de oxigênio pelo CO2. Tudo bem? E esse vai ser capaz de fazer o quê? De eliminar esse CO2, que na verdade é o resto do nosso metabolismo. Aquilo que nossas células não vão utilizar para a produção da energia, que vai nos sustentar para a realização das atividades diárias. Tudo bem? Então eu citei para vocês vários órgãos, cada um, né, com uma função, alguns com funções inclusive iguais, tudo bem? Porque na verdade, né, principalmente em relação a faringe, laringe e traqueia, na verdade são órgãos ocos com a função de quê? De levar esse oxigênio, esse ar inalado, até os nossos o quê? Pulmões. Tudo bem? Ah, mas a faringe, ela também faz parte do sistema digestório. Sim, porque ela também é um tubo que vai ajudar a levar os alimentos até o esôfago. Então, professor, o senhor está dizendo que eu vou ter órgãos com funções dentro do mesmo sistema iguais, né? E órgãos, inclusive, que vão, na verdade, participar da função de diferentes sistemas? Sim. Tá legal? Eu tenho órgãos, por exemplo, que podem, em determinado momento, assumir a responsabilidade de um outro órgão por retirada ou disfunção desse outro órgão. Por exemplo, o fígado. O fígado, ele, na verdade, ele pode substituir
boa parte das funções do baço, se caso esse tenha que ser retirado por alguma causa. Existem patologias, por exemplo, que o baço ele pode simplesmente romper. Ou o indivíduo ele pode ter um trauma, um traumatismo abdominal, onde esse baço se rompeu e vai ser necessário a retirada dele. Tudo bem? Esse fígado, ele assume a responsabilidade às ações. Então a gente pode ter a substituição, nós temos órgãos diferentes, né? Em sistemas, órgãos iguais em diferentes sistemas e órgãos diferentes desempenhando o mesmo papel. Aqui, como eu falei anteriormente, eu cito alguns sistemas, olha lá, respiratório, circulatório, digestório. Hoje a gente não fala mais em sistema digestivo, a gente fala em sistema digestório. Na verdade, essa nomenclatura já mudou faz algum tempinho. Vocês vão ver que de vez em quando eu cometo umas falhas e falo sistema digestivo ainda, mas eu vou estar querendo falar sistema digestório. Tá legal? Cardiovascular, muscular, nervoso, que na verdade faz o quê? Controla todas as funções do nosso organismo. O sistema nervoso, ele na verdade, ele parece o quê? Uma central de comunicação. Ele na verdade tem uma central e as linhas de comunicação na verdade são o quê? Os nervos, né? São aqueles que levam as informações para que os órgãos realizem o quê? As determinadas funções. Endócrino, excretor, linfático, reprodutor e ósseo. Lembrando, na prova de vocês, né, se a gente for pensar em frequência, os que mais caem são os três primeiros: respiratório, circulatório e digestório. Então, se vocês estiverem lá próximo da prova, tendam, na verdade, a estudar esses por último, mais próximo da prova, porque a frequência deles em prova é o quê? Maior. Tá legal? Sistema tegumentar, ele é formado pela pele. Gente, qual é a função da nossa pele? Hein? Isolar o nosso corpo. Formar uma barreira entre o interior do nosso corpo e o meio que externo. Impedir a entrada de micro-organismos, impedir a entrada de agentes etiológicos que poderão ser nocivos à nossa vida, que poderão trazer o quê? Problemas em relação à nossa saúde. Quando a nossa pele ela não está íntegra, normalmente os profissionais de saúde falam que se abriu uma porta de entrada. Por quê? Porque na verdade há uma descontinuidade da pele e a porta de entrada está aberta para possível o quê? Ataque de agentes etiológicos ou de micro-organismos, de fungo, bactéria, protozoário. Tá legal? Então a pele, ela serve para o quê? Para proteção, para resistência. Uma resistência inata. Inata quer dizer o quê? Que ela já está lá. Ela não precisa de nenhum estímulo para ser produzida. Ela já está presente no nascimento, na formação desse indivíduo. Serve também para regular a temperatura. Tudo bem? Não é através da pele que a gente elimina o calor, que a gente faz o quê? Transpira. Não é isso? Senão a gente ia aquecer em determinado momento, a gente ia morrer cozido. Então a gente precisa o quê? Liberar esse calor. Quando está frio, a gente não fica um pouquinho rosinha, né? Há o quê? Uma migração do sangue para a parte mais periférica, né? Para quê? Para tentar aquecer o nosso organismo. Tudo isso voltado para o quê? Para a regulação da temperatura. Tá legal? Depois produz um frio extremo, produz uma vasoconstricção que acaba inclusive lesando a nossa pele ou parte da nossa pele, por exemplo, os dedos, por exemplo, né? Por quê? Por falta de circulação, uma necrose, né? Quando acontece um frio muito extremo, né? O sistema esquelético, né? Coloquei a foto ali das meninas, principalmente, né? Tirando selfie, fazendo uma pose, né? Formado pelo quem?
pelos ossos e pelas cartilagens. Qual é a função do nosso sistema esquelético, gente? A sustentação do nosso corpo. Ele também garante que nós consigamos o quê? Nos locomover. A movimentação, que é tão essencial para o nosso organismo, né? Também é facilitada ou também é de responsabilidade de quem? Do nosso esqueleto. Então ele garante tanto a sustentação quanto a mobilidade. Se você acha que você vai ficar deitado para sempre, de vez em quando dá vontade, né? Deitar na cama, desmaiar e ficar deitado para sempre. Se você ficar assim, você vai morrer. Tá legal? Então tem que se movimentar. O sistema esquelético, a osteologia. O que são os ossos? Gente, ossos são substâncias esbranquiçadas, rígidas. Não é isso? No dia eu estava dando aula e achei que a parede era parede mesmo. Deu um soco, quase que eu furei a parede, gente. A parede era de drywall, tá, gente? Não sou o Hulk, não, pelo amor de Deus. Então são estruturas rígidas, esbranquiçadas, tá legal? Mas apresenta até uma certa o quê? Mobilidade entre elas para que aconteça o quê? A movimentação. Tudo bem? Formado para realizar a sustentação, no conjunto, em um indivíduo, a gente chega em aproximadamente o número de 206 ossos. Em criança, a gente vai ter um pouquinho mais, né? Porque, por exemplo, os adultos já perderam alguns dentes. Quando a gente nasce com todos os nossos dentes, né? Eles só estão aqui. Né? É interessante a gente observar isso. Se você fizer um raio-x de uma criança, todos os dentes estão aqui. Tá legal? Como é que cabe, né? Todos os dentes cabem, tá lá tudo direitinho. Tá legal? E as crianças, elas têm mais suturas nos ossos do crânio. Eles estão mais separados, tá? O esqueleto, ele vai ser estudado em anatomia e, na verdade, dividido em principalmente duas partes. A primeira parte é o que nós chamamos de esqueleto axial. O esqueleto axial é o centro do nosso corpo. E aí a gente consegue observar bem que o nosso esqueleto, ele também serve para uma outra função. Qual é? Olhando para a parte axial, para o esqueleto axial, você chega à conclusão que o nosso esqueleto também serve para quê? Proteção dos nossos órgãos. Caixa craniana, cérebro. Né? Arcabouço torácico, coração, pulmão, órgãos o quê? Vitais para o nosso dia a dia, para o funcionamento do nosso organismo. Então, a parte axial é a parte central, onde vai estar lá a caixa craniana, tá? A coluna, a parte das costelas e o osso da pelve, sacro. Então, é constituída por 80 ossos, cabeça são 29 ossos, coluna vertebral 26 ossos e tórax 25 ossos. Tá legal? Então, no total, nós teremos 80 ossos no esqueleto axial. Então, a gente já sabe que a maior parte dos ossos, se nós temos 206, a maior parte está na outra classificação do nosso esqueleto. Ok? Que são 80. No total são 206, né? Estão sobrando quantos aí? 126 ossos. Então a gente vai ter que saber que 126 ossos, ou a maioria dos nossos ossos, estão o quê? No esqueleto, alguém lembra? Opa! No esqueleto apendicular. O pessoal está sabendo já, hein? Função, olha lá, ó. Ainda do axial, proteger o sistema nervoso central, como eu falei, proteger os órgãos vitais do nosso organismo, né? Principalmente coração e pulmões. Por isso, o papel está relacionado à proteção e é considerado o quê? O pilar central do sistema esquelético. Então, só pensar que é a parte central, coluna, costelas e caixa craniana. Tudo bem?
O outro esqueleto que vocês já se adiantaram aí, alguns já se adiantaram, é o esqueleto que é apendicular, que na verdade vai compreender os ossos dos membros superiores e os ossos dos membros inferiores. Ah, professor, parece até que a gente teria menos ossos. Não, gente. A gente tem muitos ossos nas mãos, muitos ossos nos pés. Por isso, o esqueleto apendicular, ele tem o quê? Uma maior quantidade de ossos do que o esqueleto axial. No total, o apendicular tem quantos? 126. Então, 80 no axial e 126 no apendicular. Então, a maioria dos nossos ossos estão presentes no esqueleto apendicular. Esses ossos, ou na verdade, esses esqueletos, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, eles estão, na verdade, presos, ou, na verdade, interligados. Por que material? Pelo que nós chamamos de cintura pélvica e cintura escapular. A gente também vai chamar de cintura escapular essa ligação entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Só que essa parte que a gente chama de escapular, que antigamente era chamado de omoplata, não é isso? Tudo bem? É a parte o quê? Superior. Então vai estar ligado aos membros superiores. E a cintura pélvica vai estar ligando o esqueleto axial a, na verdade, o esqueleto apendicular, que, na verdade, se traduz pelos membros inferiores. Tudo bem? Então, essa cintura, tanto a pélvica quanto a escapular, é que vai fazer a ligação entre esses dois esqueletos. Tá legal? Nós vamos ter a presença de articulações, que inclusive são elas que permitem a movimentação, tudo bem? E que vão, na verdade, se traduzir nessa ligação desses dois esqueletos. Esqueleto apendicular, cintura escapular, 4 ossos, membros superiores, olha lá, gente, 60 ossos, cintura pélvica, 2 ossos do quadril e membros inferiores, 60 ossos. Tá legal? Então a gente chega a um total de quantos? 126 ossos. Tá? A gente tem esses ossos, principalmente do membro inferior, principalmente a tíbia, relacionada à questão da sustentação. Tudo bem? O esqueleto axial, ele está ligado à sustentação? Tá ligado à sustentação. Tem a coluna, por exemplo. Tudo bem? Mas ele está ligado também o quê? À proteção. O esqueleto apendicular, ele está mais ligado, a principal função está relacionada mais ao quê? À sustentação. Principalmente do que? Da tíbia. Oi? Pode ter uma pergunta dessa na prova. Na verdade, assim, tudo que eu falo aqui pode virar pergunta de prova, porque quando eu cito dessa forma, né, colocando alguma comparação, é porque eu já vi essa questão numa prova. Tudo bem? O esqueleto apendicular superior, ou seja, o membro superior é formado por quem? Braço e antebraço. Me mostra aí o que é o braço e o que é o antebraço. Hein? Braço é esse ou é esse? Em cima, não é isso? E o antebraço é o quê? Embaixo. Então o antebraço ele é mais distal do que o braço. Tá legal? Antebraço, pulso e mão. Os ossos dos membros superiores. Clavícula. É esse osso aqui bastante resistente em forma de S. Né? Que as meninas adoram o quê? Mostrar. Não, tô com a saboneteira mostrando, então tá bem. Né? É uma loucura, não é isso, gente? Né? Menina tem um negócio de emagrecimento absurdo. A escápula omoplata é um osso plano, triangular. Tá legal? Antigamente ela era chamada de omoplata. Hoje a gente não usa mais essa linguagem, a gente chama de escápula. O húmero
articula o cotovelo com os ossos do antebraço. É o maior osso do membro superior. Tá legal? Ele não é o maior osso do corpo, ele é o maior osso do membro superior. O rádio é um osso longo, ficou na dúvida onde é o rádio. Lembrar da antena, o polegar é a antena, e constitui o quê? A porção lateral do antebraço. Por isso que eu tive que falar o quê? Anteriormente, porque a banca pergunta se o rádio ele está na porção lateral ou na porção medial. Aí o aluno fica na dúvida. Como a gente avalia a posição anatômica é assim, o radial ele é considerado como sendo lateral. Tá legal? Então, muitas bancas perguntam essa questão do osso radial. A una também é um osso longo que constitui a porção que é medial do antebraço. A una, ela está do lado do rádio, segue em paralelo ao rádio. Só que como a gente avalia assim, ó, ela está o quê? Para a parte central do nosso organismo, para o meio. Então a gente chama de medial do antebraço. Ossos da mão e punhos. Nós temos vários ossos da mão e punho que a gente vai estudar mais tarde. Mais tarde, lá na última aula, eu volto a falar um pouquinho sobre esses ossos, tá legal? E aí a gente tem lá, ó, pequenos, maciços ossos, que na verdade correspondem a 26 ossos no total. Nós temos as falanges, né, que são considerados ossos longos, apesar do tamanho, mas elas são, né, compridas, mais compridas do que largas, por isso não podem ser chamadas de ossos chatos e vão ser chamados também de ossos longos. Tudo bem? A gente vai ter falange proximal, falange medial e falange o quê? Distal. Proximal, mais próxima da mão. Tá legal? Medial, no meio da proximal e a distal. E a distal, mais distante. É aquela que eu falei das nossas unhas. Né? A porção final dos nossos dedos. Algumas fotos dos ossos, a escápula, a clavícula, né, que é um osso bastante resistente. Para quebrar a clavícula, o impacto foi bastante grande. Tá legal? O rádio, a una, então estão aí, e o húmero. As falanges, como eu falei lá, ó, falanges distais, falanges mediais e falanges proximais. Tá legal? Aí a banca pergunta, né, a classificação das falanges na prova. O aluno olha assim e fala assim, deve ser chato. Não é osso longo, porque ele é pequeno, mas lembrar que o osso longo, na verdade, se caracteriza por quê? Por um comprimento, tá legal? Maior, ou bem maior, na verdade, do que o quê? A largura. Tudo bem? Por isso vai ser considerado o quê? Longo. Tá? E aí nós temos o metacarpo e os ossos do carpo, que cada um tem o seu nomezinho, a gente vai estudar mais lá na frente. Tá? No esqueleto superior, a gente vai ter a presença de quem? Da cintura escapular, constituída, na verdade, pela clavícula e pela escápula, que vai fazer a junção com os membros e vão permitir, através das articulações, a movimentação. Existem articulações que são mais flexíveis e articulações que são o quê? Menos flexíveis. Vão depender o quê? Da área do nosso organismo. De novo, o esqueleto apendicular superior, preso, né, aos ossos dos membros superiores. O esqueleto apendicular inferior. O membro, na verdade, inferior, ele é formado pela coxa, pela perna, pelo tornozelo e pé. Professor, tem essa palavra? Usa-se essa palavra coxa? Usa-se. Mesmo em prova, a gente usa. Parece que é um termo que não é muito científico, mas é utilizado na prova. Tá legal? Coxa, perna, o tornozelo e o pé. Eles são responsáveis pelo quê? Pela sustentação e pela locomoção. Tá legal? Pela direção, pelo movimento do pé. Então, por exemplo, a tíbia é um osso, né, maior, mais encorpado da nossa perna,
e que, na verdade, vai estar voltado para a sustentação. Do lado da tíbia, a gente vai estar, por exemplo, a presença da fíbula, que é um osso mais fino, que não está voltado para a sustentação, mas sim para o quê? Para os movimentos do pé. Antigamente era chamado de tíbia e perônio, agora é chamado de tíbia e fíbula. Quando acontece a fratura, muitas vezes acontece a fratura dos dois. Aí fala assim, fraturou a tíbia e o perônio, lembra disso? Antigamente a gente falava muito isso, hoje a gente não fala mais. Né? Teve um lutador famoso do UFC que ao disparar um chute, ele fez a fratura de quem? Da tíbia e da fíbula. Inclusive tem uma questão de prova voltada para vocês, que eu separei, né? Que é a foto, né? Um esquema mostrando, né, a fratura e ele perguntando, ele colocava, né, o desenhozinho da perna do indivíduo fraturada e aí colocava uma letra A, letra B e perguntava para vocês quais eram os ossos que estavam ali definidos. Né? Era fácil a questão? A questão era fácil, tá legal? Mas o desenho era horrível. É isso que às vezes vai dificultar vocês na hora da prova. A gráfica que normalmente está sendo contratada para a realização da impressão das provas, na verdade, é horrível. Então, quando a gente vê, quando eu trouxer uma questão, por exemplo, aqui de biologia celular para vocês, né, vocês vão ver, por exemplo, professor, mas essa foto tá ruim. Meu amor, é essa foto que você vai encarar na prova. Tá legal? É exatamente a foto da prova. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Alguém aqui participou do aulão? Não, né? Não? Você participou. Tá de volta, tudo bem? Veio de novo. A gente faz de vez em quando uns aulões, tá legal? Que é, na verdade, uma aula onde a gente só trabalha questão. A gente pega só questões de prova, tá legal? E aí fica aqui só trabalhando essas questões. A gente deve estar marcando aí um próximo para um pouquinho mais para frente, tá? Eu aviso, faço uma propaganda, claro, mas também aparece no portal, tá legal? E aí é importante. Aí, quem participar, ela já participou de um aulão, pode vir no segundo aulão que a gente vai trabalhar questões diferentes, às vezes os assuntos iguais, mas formas diferentes de cobrança, tá legal? Então pode vir. Né? Os ossos de quadril representam, na verdade, a fusão de 3 ossos. O fêmur é o nosso osso mais longo do corpo. É por isso que a fratura do fêmur é tão grave. Né? Existem quadros, por exemplo, que a fratura do fêmur acaba provocando uma lesão, inclusive vascular. E parte do tecido ósseo, tá legal? Ou parte, né, de substâncias que saem da fratura óssea acabam entrando na corrente sanguínea e provocando, inclusive, o óbito desse paciente por um quadro que a gente chama de embolia. Tá legal? Então, a fratura de um osso, né, é uma lesão, se for, por exemplo, osso do fêmur, é uma lesão importante, tá legal? Que pode ser proveniente, pode, na verdade, ocasionar, inclusive, o óbito daquele indivíduo. Tá legal? A patela, que antigamente era chamada de rótula, que é um osso chato, responsável, na verdade, pelo quê? Pela proteção da articulação do joelho. É ela, na verdade, que protege a articulação, né? E que acaba fazendo com que nós tenhamos uma articulação flexível e que está protegida de lesões. Tudo bem? Ela é completamente eficaz? Ela é eficaz, mas a gente sabe que existem traumas que podem levar a, na verdade, lesões dessa articulação do joelho. Se a gente não a tivesse, seria muito pior do que nós temos hoje. Eu tenho uma lesão do joelho gravíssima, tenho que operar, estou empurrando até onde Deus permitir. A tíbia. A tíbia é o osso longo. Eu falo tanto dela por quê? Porque ela é o osso de sustentação. Cai muito a função da tíbia na prova de vocês. Tá legal? Então, olha lá, ó. Osso longo, localizado entre os pés e os joelhos, responsável pelo quê? Pela sustentação. A tíbia é essa aqui, ó. E do lado tem um osso mais fino, tudo bem? Que é, na verdade, a
fíbula. A fíbula, ela não é responsável pela sustentação, ela não aguentaria a sustentação do nosso corpo. Tá legal? Ela é mais responsável, na verdade, ela tem relação com o quê? Com os movimentos do nosso pé. Ela é que permite, na verdade, os movimentos do nosso pé. Tá? Olha lá, osso longo, que faz parte da articulação do joelho e não possui função relacionada à sustentação. Às vezes a gente acha que por ser um osso do membro inferior, que vai estar sempre relacionado à sustentação. E esse não está, e isso muitas vezes é cobrado em prova para você marcar verdadeiro ou falso. Tá? Então é interessante que vocês tenham a lembrança que, na verdade, a sustentação está, na verdade, sobre a tíbia e não sobre a fíbula. Os ossos do pé e tornozelo, eles são divididos em tarsos, metatarsos e falanges, da mesma forma que a gente viu lá no membro superior. Tá legal? O tornozelo, na verdade, ela é a articulação entre o pé e a perna. Na verdade, entre o pé e a tíbia. E é ela que vai na verdade, é ela que vai dar a possibilidade do quê? Desses movimentos relacionados ao nosso pé. Se fosse fixo, a gente não conseguiria fazer o quê? Os movimentos do nosso pé. A maioria dos movimentos do nosso pé. Tá legal? Então, olha lá, ó, pela tíbia e fíbula e por um osso dos pés que nós vamos chamar de talos. A gente vai ver esses ossos do pé mais tarde. Olha aqui, ó, só para vocês já terem uma ideia. Olha o talos aqui, tá legal? Aqui o calcâneo, tudo bem? Aqui um osso que a gente chama de cuboide, esse osso, né, ele é muito famoso porque alguns jogadores nossos de futebol tiveram fraturas nesse osso aqui, e esse osso ele é bastante difícil de se regenerar, né? Ele tem uma dificuldade grande na recuperação e que pode afastar esses profissionais das suas atividades por algum tempo. Existe, como eu falei anteriormente, né, ligando um esqueleto ao outro, a cintura pélvica, formada, na verdade, pelo osso ilíaco. Ela é responsável por quê? Exatamente porque eu acabei de falar, pela ligação entre o esqueleto axial e os membros o quê? Inferiores. Então a gente tem aqui esse osso ilíaco, né? Um osso que traumatiza a gente na hora da prova, né? Osso que é par, né? Que existem dois no nosso organismo. Para quem faz área da saúde, né? Traz uma certa preocupação na hora da prova. Por quê? Porque normalmente o professor pergunta, né, na prova prática, aquele osso, se ele é direito ou se ele é esquerdo. Na avaliação de vocês no curso, provavelmente vocês vão ter prova prática e vão ter que definir se determinado osso é esquerdo ou é direito. Tem um macete, na verdade, em relação ao osso do quadril. Se você pegar ele e encaixar na tua orelha como se fosse um telefone, essa parte aqui, por exemplo, fosse a parte superior, essa parte aqui fosse inferior, então você fala por essa parte aqui, se ele encaixar direitinho, tá legal? É o lado pertencente do osso. Então o osso esquerdo, ele encaixa direitinho aqui na minha orelha, como se fosse o telefone para falar do lado esquerdo. E o direito, direitinho do lado direito. Tá legal? Então na hora da prova pode fazer isso. O problema é que na época que eu tô fazendo a faculdade, o professor chegou e falou assim, vocês vão falar se é direito, se é esquerdo, mas não pode encostar na peça. Aí a gente, cara, ferrou. Aí o pessoal ficava assim, ó, do lado da pia. Aí o professor, o que é isso? Não, o senhor falou que não poderia encostar, mas isso não quer dizer, né, que a gente não possa, né, colocar lá a orelha do lado. Então, pode se utilizar desse macete. Tá legal? A classificação óssea. Como eu falei para vocês sobre alguns ossos, né, e aí falei sobre as falanges, que seriam ossos, por exemplo, longos, tubulares. Né? Olha lá, forma cilíndrica, alongada, com extremidades alargadas. Sempre lembrar, forma cilíndrica alongada. O comprimento ele se destaca em relação à largura. Tá legal? Principalmente essa caracterização que vocês têm que lembrar na hora da prova. Ossos curtos. As dimensões desses ossos, né, são praticamente iguais, ou que a gente chama de similares. Né? A largura e o comprimento é praticamente o mesmo.
ossos das mãos e dos pés, mas não são as falanges. Tá legal? Aqueles ossos de formação aqui da mão que a gente viu, o cuboide, tá? Ossos chatos, planos e finos. O exemplo dele, costela. A costela, ela parece uma lâmina. Ela é bem chatinha, tá legal? Umas menos, outras mais, mas ela é bem chata e fina. Tá legal? Então, são ossos chatos, planos e finos. Ossos irregulares. São ossos que têm muito relevo. Tá legal? Que tem uma forma muito diferenciada, muito específica. Tá? Quadril. Sesamoides. Ossos chatos, ossos ovalados. Também são chamados dos ossos do pé. Os sesamoides, né? E esses ossos que a gente chama, os sesamoides e os curtos, dependendo da bibliografia, eles podem fazer uma confusão. Tá legal? Tem bibliografias que nem cita esse nome sesamoides, tá? Mas isso a gente vai ver, principalmente quando a gente falar sobre questões. E os pneumáticos, por onde passa ar, por exemplo. Ossos que têm, na verdade, algum tipo de cavidade onde permite a passagem de ar. Por exemplo, os ossos das fossas nasais, tá? As articulações do corpo. As articulações do corpo, a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos dar um intervalinho de 10 minutos, que a gente já está aí no tempo, 10 horas, e daqui a pouco a gente volta. Tá legal?